Olá, eu sou o professor Numeraldo e está começando aqui pelo Centro de Estudos Matemáticos do Instituto Calcular, a aula de número 520. E nesta aula nós vamos falar sobre potência com expoente fracionário. Então é óbvio que o expoente de uma potência pode ser, sim, um número em forma de fração. Perfeito? Então, de modo geral, nós dizemos que um número, vamos chamá-lo de A elevado a m sobre n vai ser igual a raiz enésima de a elevado a m. Lembrando que esse a tem que pertencer ao conjunto dos números reais positivos e ausente do zero, com ausência do zero, certo? O m tem que pertencer ao conjunto dos números inteiros e o n tem que pertencer ao conjunto dos números naturais, e naturalmente o n tem que ser igual ou maior do que 2, para que nós possamos ter raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta. Então, um exemplo numérico seria o seguinte: nós temos 3 elevado a 6 quartos. Como nós representamos isso através de um radical? O denominador 4 será o índice e o numerador 6 será o expoente. Pronto. Transformamos uma potência com expoente fracionário em uma radiciação. Vamos ver um outro exemplo. Lembrando que o A pode pertencer, quer dizer, ele pertence ao conjunto dos números reais positivos com a ausência do zero. Então, nós temos 0,3 elevado a 2/7 negativo. O que nós vamos fazer? Lembrando que aqui, como o denominador, que é o 7, ele tem que pertencer ao conjunto dos números naturais, e o numerador, ele tem que pertencer ao conjunto dos números inteiros. Então, nós só vamos reescrever isso daqui para que nós possamos exemplificar de maneira mais clara. Não muda absolutamente nada. É a mesma coisa. Então, nós teremos o radical, o índice será o 7, que é o denominador da fração, que é o expoente, 0,3 elevado a menos 2. E nós sabemos que quando o expoente é negativo, nós invertemos a base. Vamos reescrever este número decimal através de uma fração decimal. Fração decimal é toda fração cujo denominador é uma potência de base 10. Nós copiamos o número sem a vírgula e, como ele tem apenas uma casa decimal, então o denominador será 10. E o expoente continua sendo 2 negativo. Agora nós vamos inverter a base. E quando nós invertemos a base em função do expoente ser negativo, o expoente torna-se positivo. O inverso de 3/10 será 10/3, parece um 5. E o expoente, que era negativo, torna-se positivo. E agora nós vamos calcular esta potência que aí está no radicando. 10 ao quadrado é 100, 3 ao quadrado é 9. Então, 3/10 elevado a 2/7 negativo é igual à raiz sétima de 100 nonos. Vamos fazer algumas atividades para fixar o conteúdo que nós estamos falando de potência com expoente fracionário. 2 elevado a meio. Como vai ficar? Raiz quadrada de 2. Lembrando que aqui tem o expoente 1, que não precisa ser representado, e o índice, quando é 2, também não precisa ser representado. Então, na verdade, nós temos raiz quadrada de 2. 2 elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de 2.
6 elevado a 1/4. O denominador será o índice e o expoente 1, que não precisa representar. Então, 6 elevado a 1/4 é a mesma coisa que a raiz quarta de 6. 7 elevado a 2/3. O 7, que era a base, passa a ser o radicando. O denominador passa a ser o índice da raiz. E o numerador será o expoente. 7 elevado a 2/3 é igual à raiz cúbica de 7 ao quadrado. Se você quiser desenvolver esta potência, nada impede. Nós teremos raiz cúbica de 49. 1/2, o chamado 1,2, elevado a 4/5. Radical, expoente 5, o radicando 1,2 e o expoente será o 4. Raiz quinta de 1,2 elevado a 4. Que nós só estamos representando as potências dadas na forma de radical. Nós não estamos efetuando os cálculos. Só estamos transformando as potências que aí estão, expoente fracionário em radical. 4,5 elevado a 0,5. Mas o que é 0,5? 0,5 nada mais é do que 5/10. Mas o que é 5/10? Uma fração? Sim, vamos representá-la na sua forma irredutível. 5/10 é a mesma coisa que meio. Então, na verdade, nós teremos raiz quadrada de 4,5, que podemos, sim, omitir o índice do radical, quando, naturalmente, ele for 2. Então, 4,5 elevado a 0,5, você pega esse número decimal, transforma ele em uma fração decimal, depois, se puder, você faça a sua simplificação, deixando-a na sua forma irredutível. Forma irredutível é aquela que não é mais possível simplificar, e depois você transforma em radical, correto? E para finalizar a nossa aula de hoje, que é apenas uma apresentação representando potências com expoente fracionário na forma de um radical. 10 elevado a 0,2, ou seja, 10 elevado a 2/10, que é a mesma coisa que 1/5. E aí, finalizando, lembrando sempre, não sendo repetitivo, o denominador do expoente é o índice, a base da potência de expoente fracionário é o radicando e o numerador é o expoente. Como o expoente vai ser 1, não há necessidade de representá-lo. Então, desta maneira, nós trabalhamos aqui na aula de número 520, falando sobre potência com expoente fracionário. Estude. Educação faz a diferença. Mas não estude muito poucos dias, estude pouco todos os dias, porque o futuro espera por você. E eu espero você aqui nas nossas próximas aulas. Um grande abraço, cuide-se e tchau, tchau.